Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Jefferson Almeida e a nossa aula de hoje vai ser sobre Python e suas bibliotecas. Bom, vamos iniciar aqui com o conceito de linguagem Python. Provavelmente todos já ouviram falar dessa linguagem que tem se popularizado muito nos últimos anos. A linguagem de programação Python é de alto nível. Ela é uma linguagem interpretada de script e orientada a objetos, assim como outros tipos de linguagem, como por exemplo a C++. Ela foi lançada por Guido van Rossum em 1991 e hoje em dia tem sido uma linguagem muito utilizada, por exemplo, por grandes empresas aí do mercado de tecnologia. Por isso, nós vamos adotar essa linguagem no nosso curso de Cientista de Dados Júnior. Haja vista que a linguagem Python oferece um grande suporte à área de ciência de dados. Bom, e falando sobre as bibliotecas. O que são bibliotecas? Bibliotecas são conjuntos de algoritmos com um propósito específico, organizados e reunidos em um mesmo pacote de programação. Aí nós temos a biblioteca básica da linguagem Python e temos as bibliotecas adicionais, onde nesse diagrama nós vemos que no centro está a linguagem Python, a biblioteca principal, e ao redor da biblioteca principal nós temos as bibliotecas que dão vários suportes em diversas áreas. Por exemplo, nós temos bibliotecas na área de gráficos, na área de desenvolvimento web, inteligência artificial, para obter informações. Então, há uma infinidade de bibliotecas, no qual, nesse diagrama, nós vemos apenas um pequeno grupo dessas bibliotecas. Seria como ir a uma biblioteca pública, onde você vai encontrar todas as estantes organizadas e vão ter livros na área de ciência, na área de exatas, na área de humanas. Aí nós vamos ter livros na área de matemática, física, na área de programação, aí já vai ter química, geografia. Então todos os livros organizados de acordo com o seu tema. E assim é a biblioteca Python, onde nós temos a base para que sejam feitas as primeiras lógicas de programação e coisas mais específicas, como por exemplo coisas voltadas para a inteligência artificial, que é o nosso assunto de estudo aqui do curso. Então, resumindo, bibliotecas são conjuntos de algoritmos que vão permitir aí que nós possamos desenvolver várias coisas na área de ciências de dados. Durante o curso, nós vamos aprender a usar a biblioteca Python, que já é nativa, por exemplo, dos sistemas Linux, e vamos aprender a como instalar e configurar as outras bibliotecas para a utilização nos nossos scripts Python. Existe uma grande variedade de bibliotecas Python e elas são organizadas de acordo com seu tema, com sua finalidade, né? Nós vamos ter vários tipos de bibliotecas, no qual eu coloquei uma pequena parcela dessas bibliotecas que durante o curso vão ser as mais úteis para nós. A primeira delas são bibliotecas de visão computacional, né? Muito utilizado com processamento de imagem, ou combinando processamento de imagem e aprendizagem de máquina, por exemplo. Vamos ter bibliotecas mais voltadas para a ciência de dados, ou Data Science, como é um termo mais conhecido. Vamos ter bibliotecas de aprendizagem de máquina, que é o Machine Learning, também muito conhecido assim. Aprendizagem profunda, ou Deep Learning. Vamos ter bibliotecas para visualização de dados, ou seja, para plotar gráficos, para ver tendências nos dados. Então, vamos utilizar bibliotecas para este fim. E temos também bibliotecas de computação paralela, que permitem que você rode, usando esse jargão técnico, que você rode ou execute o seu script Python utilizando vários núcleos do processador ou vários núcleos de uma GPU, e assim você possa executar várias tarefas ao mesmo tempo, tornando o processamento mais rápido e vantajoso. Bom,
Vamos iniciar comentando sobre as bibliotecas mais utilizadas ou mais populares para a visão computacional. A primeira delas é a OpenCV e, particularmente, nós vamos utilizar bastante aqui durante o curso. A biblioteca OpenCV é uma biblioteca criada pela Intel, né? Ela é multiplataforma, então nós vamos conseguir utilizar ela na linguagem C++, Java, Python e MATLAB e outras linguagens específicas. Ela é totalmente livre ao uso acadêmico. Isso é muito importante porque o nosso principal uso provavelmente vai ser para utilizar na área acadêmica e também na área comercial. Ela é livre para o desenvolvimento de aplicativos na área de visão computacional e muito utilizada para esta finalidade. Então, nesta apresentação, vocês vão observar que eu deixei o link aí de cada documentação dessas bibliotecas. Então, você pode acessar a página dessa biblioteca e ver a documentação procurando sobre a linguagem Python e ver os exemplos. Possui bastante exemplos e tem explicações sobre cada funcionalidade. Então, eu deixo esse link para vocês acessarem como uma atividade extra, que é conhecer superficialmente ou inicialmente essas bibliotecas. A segunda biblioteca de visão computacional muito utilizada é a Scikit-Image. Ela é utilizada para o processamento de imagens para a linguagem de programação Python, então exclusivamente para a linguagem Python. Ela inclui algoritmos para segmentação, transformações geométricas, manipulação do espaço de cores, análise, filtragem, morfologia, detecção de recursos e muitos outros recursos disponíveis, inclusive recursos estes que também são presentes na biblioteca OpenCV. Porém, Scikit-Image é a biblioteca mais voltada para o processamento de imagem, enquanto OpenCV ela é algo mais extenso. Ela inclui processamento de imagem, ela inclui machine learning, deep learning e várias outras coisas que tem suporte na biblioteca OpenCV. Por esse motivo é que nós vamos utilizar durante o curso a biblioteca OpenCV, por ela ofertar uma maior quantidade de recursos. E temos uma terceira biblioteca que ela serve para adicionar suporte à abertura de vários arquivos. Então, coloquei mais ela aí para constar quando vocês se depararem com a utilização dela para abrir, por exemplo, arquivos de imagem, de vídeo ou salvar arquivos, né? Ela oferece suporte a vários formatos diferentes de imagem. E especificamente sobre ciência de dados, nós vamos ter três bibliotecas muito utilizadas. A primeira delas é a biblioteca Pandas. Ela serve para análise e tratamento de dados. Nós vamos ver durante o curso a utilização da biblioteca Pandas quando nós utilizarmos as séries e os data frames, que são estruturas de dados muito utilizadas na área de ciência de dados. Nós vamos ter a biblioteca NumPy, que é uma biblioteca também muito útil e utilizada na computação numérica em dados que podem estar na forma de grandes arrays ou matrizes multidimensionais. Ou seja, todos os tipos de dados que nós vamos trabalhar, eles vão estar na forma ou de vetores, ou de listas, ou de matrizes multidimensionais, né? Por exemplo, uma imagem digital, ela é uma matriz em duas dimensões, né? Onde nós vamos ter os dados dispostos no formato, digamos, de tabela, ou no qual nós chamamos de matriz. Vamos ter também a biblioteca SciPy, que é uma biblioteca mais voltada para computação científica e computação técnica sobre os dados, na qual nós poderemos trabalhar. Então, é uma biblioteca que pode ser utilizada com sinais, né? Então, pode ser utilizada para áudio, para imagem, para vídeo, para fazer pré-processamento, para extrair informações estatísticas dos dados. Então, é uma biblioteca muito útil para a computação científica, assim como as outras duas. Além destas, provavelmente existem outras bibliotecas, porém nós não vamos abordar aqui no curso por conta do tempo, da limitação que nós temos em estar repassando o conteúdo. Mas aí eu deixo para vocês, estou linkando para vocês aí as principais bibliotecas utilizadas na área. De aprendizagem de máquina, nós vamos
ter uma biblioteca muito útil, muito popular e muito utilizada atualmente, que é a Scikit-Learn. Então, você vai ver o uso dela em trabalhos acadêmicos, em trabalhos comerciais. Então, você vai ver a utilização do Scikit-Learn. Ela tem um conjunto de algoritmos já implementados, já validados na literatura, então é bem confiável. E ela serve para codificação de machine learning, aprendizagem de máquina, principalmente na linguagem de programação Python. Essa biblioteca ela serve de base para outras bibliotecas da área de Deep Learning e aprendizagem de máquina. E eu deixo aí novamente o link para vocês estarem acessando essa documentação. E vocês vão ver que tem muitos exemplos que vocês podem estar implementando aí, iniciando nessa carreira de ciência de dados, apenas acessando a documentação. Provavelmente, se você necessitar ou quiser aprofundar o conteúdo e queira um conteúdo assim mais bem elaborado, mais didaticamente interessante, você pode procurar livros, existem bastante livros, mas a documentação em si, ela já supre essa necessidade básica de conseguir dar esse pontapé inicial. E agora nós vamos ver as bibliotecas de aprendizagem profunda ou Deep Learning. A primeira delas e mais popular, digamos assim, é a TensorFlow, que é uma biblioteca oferecida pelo Google. Ela tem ferramentas, é a biblioteca que tem recursos para inteligência artificial. Nós vamos ter a biblioteca Keras, que é uma biblioteca de rede neural gratuita e de código aberto. Ela é escrita nativamente em Python, né? É uma biblioteca muito utilizada, inclusive ela serve de base para o TensorFlow. E nós temos a biblioteca PyTorch, que também é muito utilizada. É uma biblioteca de aprendizagem profunda. Ela é implementada em C, né? Diferença do TensorFlow, Keras. PyTorch é implementada em C, mas ela possui uma API que permite que nós possamos utilizar ela em Python. No nosso curso, nós vamos focar na utilização de TensorFlow juntamente com Keras. Visualização de dados. Nós temos aí 3 importantes bibliotecas, que são as que possuem bastante recursos para visualização de sinais em 1 dimensão, 2 dimensões, 3 dimensões. Existem outras bibliotecas de visualização de dados, porém nós não vamos abordar elas aqui durante o curso. A principal dessas bibliotecas, e muito popular, é a Matplotlib. É uma biblioteca de visualização de dados, né, e plotagem 2D. E funciona aí com a linguagem Python. Funciona bem, né? Tem muitos exemplos em sua documentação. Nós temos também a Seaborn, que é uma biblioteca de visualização de dados, né, em Python. E ela se baseia na Matplotlib. E é intimamente integrada com as estruturas de dados NumPy e Pandas. Então, essa é a grande vantagem de uso da biblioteca Seaborn. É que ela permite nativamente que você consiga utilizar ela com NumPy, né, biblioteca NumPy, que é utilizando arrays multidimensionais, e Pandas, utilizando as séries e os data frames que nós vamos aprender a utilizar mais adiante. E temos a Plotly, que é uma biblioteca gráfica de código aberto. Ela fica aí como alternativa para vocês utilizarem, caso vocês prefiram. Tem recursos visuais muito interessantes, gráficos são bem elegantes, digamos assim, e funcionais porque conseguem passar aí a ideia da visualização de dados. Adicionalmente, nós temos aí uma biblioteca que provavelmente durante o curso nós vamos chegar a utilizar ela na parte de pré-processamento de dados, que é a biblioteca de computação paralela chamada Numba, né? A biblioteca Numba, ela tem sido muito utilizada mundo afora, como alternativas a outras grandes bibliotecas. Então ela permite, por exemplo, você processar, né, matrizes utilizando funções NumPy, e ela é usada para paralelizar seu código. Então você pode usar ela paralelizando o código em CPU ou GPUs. O que significa paralelizar o código? Significa que se o seu algoritmo rodava em 1 minuto utilizando apenas um núcleo da CPU, então se você distribuir em 4 núcleos, provavelmente um processador Core i3 de 4 núcleos,
Então, se você conseguir paralelizar o seu script Python para rodar nos 4 núcleos, ele vai rodar é, em 1/4 do tempo, ou seja, ele vai ficar 4 vezes mais rápido. Se você colocar para rodar em uma GPU que tem 128 núcleos, por exemplo, ela vai rodar bem mais rápido ainda. Então essa é a vantagem de se utilizar computação paralela. Você consegue fazer com que os algoritmos eles consigam ser executados em um espaço menor de tempo e um espaço muito curto de tempo, dependendo da complexidade do algoritmo e do custo computacional desse algoritmo. Bom, e como tarefa de casa para vocês, eu deixo aí a tarefa para vocês explorarem as documentações. Eu vou disponibilizar essa apresentação, esse slide, para vocês ao final daqui da aula, né? E vocês vão acessar todos esses links, vão ver os exemplos, vão ler, tentar ver qual é a ideia básica da biblioteca e vão tentar aí fazer um Hello World em casa, onde vocês vão ver os exemplos mais básicos e vão tentar reproduzir alguns desses exemplos, né? E aí você pode montar uma base de códigos de exemplo. Então, por exemplo, eu fui acessar a biblioteca OpenCV. Então, lá o primeiro exemplo, utilizando a linguagem Python, é como carregar uma imagem. Aí eu vi lá esse exemplo, reproduzi esse exemplo no meu computador. E aí, depois que eu aprendi a como abrir uma imagem, eu salvei aquele código, aquele trechinho de código que serve para carregar e abrir uma imagem. Pronto. Segundo exemplo, você pode aprender a como abrir a imagem e depois mostrar ela na tela, né, numa janela, ou redimensionar. Então, todos esses exemplos eles têm nas documentações. Você pode, por exemplo, carregar um sinal de áudio e depois plotar na forma de um gráfico aquela assinatura de áudio. Então, já seria um exemplo de visualização de dados. Então, vocês vão, como tarefa de casa, eu deixo como curiosidade, me interessei mais pelo OpenCV. Então, começa pelo OpenCV. Me interessei mais em utilizar a biblioteca Seaborn de visualização de dados. Então, você vai acessando essas bibliotecas, vai se familiarizando e já vai aproveitando que você vai executando alguns exemplos e vai montar a sua base de códigos, porque um dia ela sempre será útil para você fazer algum tipo de trabalho. Bom, e vamos à prática. Nosso curso nós vamos fazer sempre assim, vai ter um pouco de teoria no início, uma ideia geral para que vocês se familiarizem com o assunto, né? E ao final eu vou deixar as práticas, onde nós vamos dividir em várias aulas por conta para não se estender muito por conta do tempo, né? Nessa primeira aula nós vamos nós vamos ver qual a IDE nós vamos utilizar, né? Qual ambiente de programação nós vamos utilizar. Então, o que é uma IDE? Primeiro, há várias IDEs existentes aí disponíveis. Uma IDE é uma Integrated Development Environment, ou seja, é um ambiente de desenvolvimento integrado. Nós vamos ver que quando você começa a ver alguns livros de linguagem de programação Python, geralmente eles começam com uma IDE bem básica, que é a IDLE, né, que é Integrated Development and Learning Environment, que é um ambiente integrado de desenvolvimento e aprendizagem, né? Porém, essa IDE, a IDLE, ela é muito básica para que a gente consiga utilizar recursos mais avançados de, por exemplo, aprendizagem de máquina. Então, por isso, nós vamos utilizar uma outra biblioteca, que é chamada, no caso, uma outra IDE chamada PyCharm. Por que nós vamos utilizar a IDE PyCharm? Porque justamente ela facilita a instalação de bibliotecas, né? E também a criação de ambientes virtuais. Então, há quem prefira programar nativamente utilizando o terminal Linux e criando os ambientes virtuais e instalando as bibliotecas manualmente. No meu caso, para ter uma didática assim mais motivadora, porque no geral, quando você vai fazer as coisas muito do zero, você tem muito trabalho, né? Muito trabalho. E pode ser um impacto negativo se você for tentar fazer uma coisa e devido àquele grande
volume de trabalho você não consiga, você acaba se frustrando. Então, didaticamente, é mais interessante a gente utilizar o PyCharm, porque ele vai facilitar a instalação das bibliotecas, você vai conseguir fazer rodar os códigos e aí você fica mais motivado a continuar nos estudos. Futuramente você pode ver como faz as coisas do zero, caso tenha essa necessidade, você aprende a instalar as bibliotecas e criação de ambientes virtuais, que não vai ser o nosso intuito no curso. Além da IDE PyCharm, que é a que nós vamos utilizar, por isso que ela está em destaque, existem outras como a Atom, a Eclipse com PyDev, Eric Python, Komodo IDE, Ninja IDE, Spider, Vim, Visual Code Studio e entre outros IDEs disponíveis aí para que você possa estar fazendo seus scripts Python. Bom, e as práticas nesse primeiro módulo, né, sobre linguagem Python e bibliotecas, nós vamos ter duas videoaulas práticas, que vai ser a videoaula 1 e a A2. Na 1, nós vamos ter uma visualização geral do PyCharm, como que ele é organizado, como criar um projeto. Então, vai ser uma apresentação geral sobre o PyCharm, bem breve, né? E na videoaula 2 nós temos aí a explicação de conceitos de, por exemplo, como instalar bibliotecas. Então, nós vamos aprender a como instalar as bibliotecas de várias formas. Pelo menos duas formas nós vamos ver. Aí você vai escolher qual é a forma que você melhor se adequa, qual é a que acha melhor. Mas no geral é um procedimento tranquilo, a instalação das bibliotecas em Python utilizando o PyCharm. Então nós ficamos por aqui. Segue aí meu contato de e-mail, caso tenha algumas dúvidas. E aguardo vocês na próxima aula. Até a nossa próxima aula.